Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, muitíssimo boa noite. Infelizmente ou felizmente, pelas pessoas que estão aqui, estamos chegando ao último episódio da primeira parte de 2025, tá? Pode ficar tranquilo que ainda vai ter muito episódio aí em 2025. Eu acho que esse é o 23º episódio do ano. A gente tá encerrando aqui com você. A gente dá uma pausinha ali, meninas, no meio do ano. Uns 15 dias pra eu respirar, pra galera respirar, botar as coisas no lugar de novo e voltar a gravar, tá? Então eu estou aqui hoje com a querida Flávia Gama e Isadora Martins. Tudo bom, gente? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Não, o prazer é nosso. E já tô sabendo que ficou interessado, que quer a chocolateria aqui. Vamos conversar, tá? Eu chego eu aqui. Eu adoro esses negócios, eu gosto chego disso. Aqui, vejo o Thiago, vejo o Claídes. Como assim? Cadê a Chocolateria Brasil? Tem mais, pô. Tem um pessoal aqui da loja Friends que ajuda a decorar. Tem a Kerstin Comarela que tem um presente pra vocês aqui no final. Eu quero saber se eu já posso tomar isso aqui. Eu tomo durante todo o episódio. Esse açaí, pô, Thiago lá na Vibes. É duas coisas que eu não consigo. Não tomar o açaí durante o episódio e não abrir o biscoitinho da Claídes, tá? Nossa. Esse aqui mesmo é bom pra caramba, cara. Ele tem umas gotas de chocolate aqui dentro do café, cara. Eu gosto. Vou até abrir já aqui pra já deixar vocês à vontade. Eu gosto muito. Um beijo lá para a dona Claíde e pra Joyce. Joyce já sabe o que eu gosto, que é aquele de queijo. O de queijo? Joyce, tá ouvindo, né? Pode mandar, Joyce. Tô aceitando. Boa. Bom, meninas, estou aqui pra falar sobre o negócio de vocês. Eu tenho essa linha de episódios, Construir Negócio de Sucesso. A gente chama algumas empresas de sucesso aqui do Espírito Santo pra falar. E eu, como um fã, né, de vocês, não poderia deixar de chamar. O pessoal da Claíse, por exemplo, já esteve aqui também com a gente. E eu tenho muita curiosidade de saber um pouco mais da chocolateria. Eu sei algumas coisas, né? A gente presta serviço pra vocês lá dentro do escritório. Exatamente. Aproveitando o que eu tava explicando pra vocês, o BRM Podcasts, né? Que é esse ecossistema que a gente criou de podcast. Tem 6 podcasts aqui dentro. Tem o Diga Aí, que fala muito de liberdade de negócios. Tem o Market Lab, que fala sobre economia e finanças. Tem o Will Investor, que fala sobre investimentos pessoais. Trilha da Prosperidade, com o Matheus Stalli, sobre famílias empreendedoras. Tem um de notícias diária e tem o que toca o Gustavo, que você conhece muito bem, né? Vocês conhecem muito bem, Gustavo Martins, que é o Vida Intelectual, que ele toca com o Vitor Casagrande sobre livros e artigos científicos. Bem legal dele. E esse empreendimento, por assim dizer, é uma parceria da Apex com o escritório. Então o escritório, né, que a gente foca lá muito em negócios, a gente acabou entrando também nesse projeto, tocando aqui esses 6 podcasts. Muito bom, e parabéns. Já falei da Vibes, falei da Claídes, eu tenho que falar do Tomasi Laboratórios, que deixa um recado. Vocês estão com quantos colaboradores lá hoje? 54. Então, já fica a dica do Tomás aí para aquela questão da vacinação, da gripe principalmente. Porque a gente sabe quando a galera fica gripada, não vai trabalhar, passa mal, etc. E a Tomás, junto com a CVP, eles podem ir em loco. Eles podem ir lá dentro da empresa, fazer não é nada. Deixando claro, não é nada obrigatório. É só um serviço que é oferecido, né? Em relação à gripe, então fica aí o meu agradecimento. Eu estava falando disso ontem, sabia? Vocês estavam mesmo? Eu peguei uma gripe essa semana, fiquei de cama. Não, mas a gente fica acabado. Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou precisar de tomar a vacina. E aí numa conversa no final de semana, coincidentemente, um amigo nosso que trabalha Caixa Econômica falou que vem um laboratório a cada tempo para fazer vacina. E ele falou, Flávia, faz isso na sua empresa que você vai ter menos atestado. Exato. O valor que você vai pagar. É eficiência. O valor que você vai pagar para fazer a vacina, você vai ter menos funcionário de atestado. Vai valer a pena. Perfeito. E aí ele não passa pra filha, que não tem que ficar com a filha, não sei o que lá, tal. Então, assim, fica aí essa forte dica dos laboratórios Tomasi. Bom, vamos lá. Começar. Quem são Flávia e Isadora? Bom, tá faltando uma terceira pessoa aqui, que é a Vitória, né? Que é a Vitória. Hoje ela não pôde vir, infelizmente. Tava de plantão e não conseguiu vir. A gente entende. A vida de medicina é uma loucura mesmo. Bom, Flávia, mãe de Isadora e Vitória, gêmeas. Hoje com 26 anos, as meninas, as princesas aí. Cara, nascida aqui em Vitória mesmo, criada em Maruípe. Não sei se muita gente aí conhece aqui. Claro. Pertinho, né? Daqui Sim, onde do a gente lado. tá. Filha de mãe que era família toda de comerciante. Meu pai também. Mas meu pai sempre optou por ser funcionário público. Então ele foi funcionário da Vale do Rio Doce a vida toda. Até a época da privatização, onde teve a demissão incentivada.
Minha mãe, comerciante também. E sempre a gente teve na veia essa questão do comércio. Eu, desde pequena, sempre tive muito... Brincava, inclusive, atrás do balcão de comércio. Eu lembro que Olha minha que mãe legal. tinha um armarinho no bairro e tinha tudo. Era armarinho, era loja de presente, era lingerie, papelaria, tudo que você imaginar. E eu Eu adorava. lembro desses armarinhos. Pois Na é. Bahia tinha muito também. Pois é, e eu adorava, porque eu lembro que minha mãe tinha uma gaveta, assim, de botões, um monte de caixinha, e eu adorava virginiana, cara, pensa. Uhum. Eu adorava, eu pegava aquele monte de botão, espalhava todos num tabuleirão grande, Sim. e depois eu ia separando cor por cor, Sério. pra poder guardar. E essas eram as minhas Legal. brincadeiras atrás do balcão, e eu adorava atender, embalar presente, essas Tinha coisas. uma veia empreendedora ali, né? Tava vislumbrando que ia sempre vir de gostei coisa. muito. Mas, assim, meu pai sempre achou, apesar da família dele toda ser de comerciante, ele foi o único que foi funcionário público, de 12 irmãos. Mais novo, mas o único que foi funcionário público. Ele sempre achava que, para ter estabilidade, você tinha que ser funcionário público. Funcionário público, né? Não, você vai morrer Só meu sabendo pai era que eu fosse juiz. você vai morrer ali sabendo que seu salário tá ali todo isso aí, mês, né? Então, assim, eu fui mais para essa veia, fiz concurso. Porque você formou em direito, né? Fiz Você fez direito, formou. E aí fiz o concurso, passei. Fui funcionária pública até... Não sabia de quê? Eu trabalhei na Assembleia Legislativa. Ó, Trabalhei por 20... tá de sacanagem. Cara, não Mas não preciso- encaixa preciso essa quantidade de Então, anos. Não pois encaixa aí, então não, vamos em pular você. essa Eu cresci parte. porque lá. Eu entrei muito nova. Sério? Eu ia pra lá direto, às vezes, apresentando. Que história curiosa, quando eu não cara. tinha- Não sabia que Quando você a tinha funcionária faltava, alguma coisa assim, eu tinha que levar as meninas, né, Aham. pro trabalho. Então, fiquei lá de 95 até 2015. Então, 20 anos. passado. Cara, mas até 2015? Que tá em foi quando eu 2025. tive o câncer. Ah, Eu tô atropelando, falando um monte de coisa. Mas aí, depois do câncer, eu já não consegui mais assumir a função Ok. por conta das sequelas do câncer. aham. Mas fiquei 20 anos como funcionária pública mesmo. Eu imagino que logo depois daí que veio a ideia da chocolateria. Não, é a isso? chocolateria Não? já tinha sido antes, né? Então, mas segura aí então. 2011. Então segura aí então que eu quero Só voltar. só pra eu falar assim, Flávia, mãe de 2 meninas, Aham. casei muito nova, casei com 21 anos, tive as meninas com 24 Caramba. e me separei com 25, de gêmeas, né? Então foi assim, meio porrada, né? Foi tudo- Porque foi tudo muito assim pra tomar conta de meninas, Aham. né? E criei as meninas muito, eu com as duas. Entendi. Né? Então foi assim uma dedicação que eu não me arrependo em momento nenhum, Claro, com graças certeza. a Deus, mas foi uma dedicação muito grande e praticamente exclusiva na criação das meninas, na formação, né, para tornar essas 2 meninas aí, 2 mulheres maravilhosas, Adora, que hoje é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha que puxa minha orelha, que faz tudo. E a Vitória, que ela desde pequena sempre falou que queria fazer medicina, então ela seguiu a carreira. Mas quando ela não tá de plantão, quando ela Tá não lá tá ajudando trabalhando, ela também Cara, tá isso lá deve ajudando. ser muito legal. Vou anotar isso aqui pra perguntar, né? Que é da questão familiar. Que eu vou querer saber um pouquinho mais sobre isso aí. Mas e vocês, Adora? Bom, como minha mãe disse, eu tenho Isadora, tenho 26 anos. Diferente da minha irmã, não tinha uma profissão que eu sabia que eu queria fazer desde pequena. Eu mudei inúmeras vezes. Na cabeça, assim, antes de... Não só na cabeça, acho que o ano do meu vestibular foi o último ano da discursiva que tinha na UFES, que agora é SISU, tudo SISU. Sei. E aí tinha que você escolher, eu quero fazer engenharia. Aí você estudava matemática e física, que era exatas. Sim. Aí eu escolhi pela matéria que eu gostava, não era nem pela profissão. Eu sempre gostei de número, matemática, física. Eu falei, você fazer engenharia civil, mas pensei em psicologia, em tudo diferente. Chegou no último mês, eu acho, e decidi que eu queria fazer arquitetura. Tá, mas pelo menos é ali perto, né? Mas aí tinha história, que eu não queria ter que estudar história durante o ano inteiro, entendeu? Arquitetura tem história. Mas matemática e história. Tá de sacanagem. É da arte, né? Eu discursiva. acho que tem que estudar. A discursiva era história e matemática. mesmo? Rapaz, Aí chegou esse no sistema final de segurança é muito ali, doido. Aí eu mudei pra arquitetura, achei que ia encaixar mais, mas aquela coisa, eu e minha irmã também sempre fomos adiantadas na escola. Ok. Então a gente entrou na faculdade eu entrei na faculdade com 16 anos, é muito novo, né? Com 21 eu tava formada, já eu tinha acho um acabado. absurdo, assim, com um comentário assim, eu gosto daqui no Diga aí, sempre comentando. Eu já acho um absurdo você jogar num menino de 17 pra 18 anos e falar assim, o que você vai ser pro resto da vida? Óbvio que dá pra mudar, mas é um saco mudar, né, assim, recomeçar e tal.
Imagina com 16. Por isso que eu gosto do sistema americano, que você entra na faculdade, revê ali um negócio muito mais aberto, e acho que na segunda metade que você aprofunda naquilo que você vai querer ser. Assim, pô, acho que a gente é muito apressado. É muito novo. 16 Aí entrei anos. na faculdade de arquitetura, fui fazendo, quando chegou mais ou menos na metade, eu comecei a estagiar, mas eu já sabia que não era o que eu queria fazer, tanto que eu comecei a estagiar pelo estágio obrigatório em uma empresa de energia solar, que não tinha muito a ver com a arquitetura ali. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não tô gostando, quero mudar pra economia. Mas rapidinho, eu me perdi. Você chegou a formar? Sim, Ah, terminei. foi pós-formatura, você falou assim, quero mudar pra economia. Não, no meio da faculdade, eu no falei meio que eu da queria faculdade. mudar. Eu vi que não era o que eu queria. Tá. Aí ela falou, você vai terminar, você já tá aí, Começou. agora se você Agora quiser vai. fazer economia, você vai terminar a arquitetura e depois Fazer você vai fazer depois. economia. Até então, eu não pensava em fazer outra coisa sem ser arquitetura, eu estagiei, aí vi que não era o que eu queria e que eu ia ter que continuar a faculdade. Aí eu falei, então eu vou começar a trabalhar na chocolateria. Ok. Aí eu ia pra faculdade de manhã e à tarde, mais ou menos 2 horas, eu ia pra chocolateria. E minha mãe falou que eu tinha que saber, pra continuar a chocolateria, eu tinha que saber de tudo um pouco. Então eu passei pelo atendimento, ficava com os meninos do atendimento, depois subi, passando pelos setores. E eu tomei muito gosto. Hoje eu falo que, na verdade, eu acho que se for falar pra Isadora, a Isadora eu sou chocolateria, basicamente. Porque a gente acorda, trabalha, hoje a gente com certeza vive 90% do nosso tempo lá, é dedicação por isso que tá dando tão máxima e certo. total. Então, eu sou basicamente, acho que eu e minha mãe de chocolateria, assim. Que legal. Mas a minha história também, eu não tinha uma coisa certa. Hoje em dia eu sou apaixonada pela chocolateria. Gosto Você gosta muito. do que faz? Bastante. Pô, que legal. Isso deve ser muito legal. Agora, voltando agora, Flávio, vai lá. Eu me perdi aqui na questão das datas. Você saiu em 2015. Imaginei que ali tinha surgido a chocolateria, mas ela surgiu antes. Me conta como que surgiu isso. Como que uma funcionária pública formada em direito virou, como você brincou aqui, é brincadeira, virou Doceira. uma doceira, mas assim, uma doceira de nível diferenciado. Como? Então, minha mãe sempre fez, né? Família do meu pai é de italiano. Então, sempre aquela comidaiada, todo mundo, né? Exagero naquele negócio. Então, a gente morava em Maruípe, nossa rua era sem saída. E bem em frente à nossa casa era onde ficava todo mundo brincando. Então, todo sábado minha mãe fazia um bolo de chocolate, todo mundo brincava ali na nossa casa. Era o ponto de encontro era em frente à nossa casa. Então, quando minha mãe fazia o bolo, fiz um bolo de chocolate. Aí todo mundo ia lá pra casa, sentava, comia e tal. E aí eu comecei a gostar de fazer o bolo. Aí minha mãe, não é da sua época, eu acho, mas tinha as batedeirinhas de brinquedo da Estrela, né? Então eu tenho a minha até hoje lá no escritório. Legal. A batedeirinha e o liquidificador. E batia de verdade. Lembro disso aí, claro que não. Pois é, aí eu ganhei. E aí minha mãe fazia a massa do bolo dela e eu colocava um pouquinho na minha, ela colocava numa forminha pequenininha e fazia. E como o bolo que minha mãe fazia era gostoso, todo mundo gostava, aí eu comecei a fazer o bolo junto com ela. E aí depois, com o comércio, porque minha mãe ela teve confecção, sempre foi muito artista assim de pintar a tela, ela já teve ateliê de pintura e tal, depois ela montou esse armarinho. Então, sábado à tarde, ela sempre estava no armarinho. Então, todo sábado tinha que fazer o bolo de chocolate do pessoal. Então, eu comecei a fazer esses bolos. E aí, quando eu começava a fazer, todo dia à tardinha, final de sábado à tardinha, todo mundo ia lá comer o bolo. E eu comecei a gostar disso, desde pequena. Então, quando tinha aniversário de alguém da família, primos e tudo, eu sempre queria, deixa eu fazer o bolo, deixa eu fazer o bolo. Sempre gostei, mas nunca foi com essa intenção de fazer algo para vender. E fiz a faculdade, já tinha feito. Na verdade, eu comecei a faculdade antes de me casar, eu fiz administração. Tá. Né? E aí casei e tudo. Depois, quando eu comecei a fazer direito, as meninas já eram nascidas. Eu já era separada, as meninas já eram nascidas. E aí, eu sempre fui muito inquieta, sabe? Essa questão assim de. Não vou falar. Não é normal, mas vamos dizer assim. Às vezes você vai para um setor público, você não tem muita autonomia.
né? Você tem uma burocracia a seguir, você tem um rito para A seguir. gente sabe bem aqui, a gente fala bastante setor público. Então, na iniciativa privada, você tem mais autonomia, você resolve mais rápido, você faz as coisas muito mais rápido. Você é literalmente um tomador de decisão. Exatamente, e um solucionador de problemas. Com skin in the game, com a pele em risco, porque ali você tem a pele em risco. Exatamente. Então, eu sempre fui muito inquieta com essa história de você dar um carimbo no processo e esperar que ele volte daí a 20 dias para você. Sempre fui muito assim. E então aquilo não encaixava no meu perfil. Sempre fui muito. Então eu gostava, sempre queria algo mais. E desde pra você ter ideia, mesmo trabalhando já, eu gostava de digitar trabalho de escola. Eu coloquei já cartaz na UFES, que naquela época que não era todo mundo que tinha computador ainda em casa, essas coisas. Eu cobrava por folha digitada. Legal. Pra você ter ideia. Porque eu queria fazer. A empreendedora tava ali mesmo. Porque eu queria fazer alguma coisa. Legal. Então eu via minha mãe pintando. Então eu queria. Sempre quis inventar. Já vendi roupa, já vendi joia, já vendi tudo sem imaginar. Porque pra mim aquilo ali não era meio expediente, né, efetivo. Sim. Então no outro expediente, o que eu fazia? Eu tinha que ter alguma outra função pra fazer. Então sempre fui muito assim. E aí, em 2007, 2008, mais ou menos, eu estava já estagiando, final de curso, e fui fazer um estágio na vara de família. E eu já tinha, né, me separado, e aí quando eu fui fazer esse estágio, eu me senti muito mal. Eu vi, assim, brigas homéricas, né, na audiência, e eu falei, cara... vara de família pesada. Não é legal, eu não tô feliz com isso, sabe? Não gostei. E eu falei, cara, acho que isso não é pra mim. Não tô gostando, isso não é pra mim e tal. E aí, cara, me deu uma depressão, eu falei, não, o que eu tô fazendo aqui? E aí, cara, eu fiquei mal pra caramba. E fui ao médico pra tratar isso, tipo um psicólogo mesmo. Sim, pra claro. tratar. Eu falei, não tô feliz, não tô feliz. E aí o médico falou assim, olha, faça alguma coisa que te faz feliz. Vai procurar uma terapia ocupacional pra ver o que é que você... Eu falei, tá, tudo bem. E tava na época, não sei se você sabe o que é um artesanato em biscuit. Que é uma massinha de modelar, que depois ela vira tipo uma porcelana. Imagina. Sei qual é. Acho que eu sei qual é. É uma massa de modelar, depois ela seca. Ok. E aí eu descobri que aqui em Vitória tinha um curso desse negócio aí e fui fazer. Só que eu sempre gostei de assim, eu quero fazer muito bem feito. E aí comecei a fazer. E as pessoas começaram, nossa, que legal, nossa, faz um bonequinho desse pra mim, nossa, faz... E aí eu comecei a fazer pras pessoas. De novo, né? Os bonequinhos de porcelana, os trequinhos lá de porcelana. E só que eu descobria que na Argentina tinha um material que aqui não tinha no Brasil, que em São Paulo tinha alguma coisa que não tinha aqui no Espírito Santo. E eu comecei a conhecer os insumos e eu queria ir lá buscar o insumo. Só que a pessoa falava assim, olha, para você ter esse insumo, esse material aqui, você tem que comprar uma caixa com 50. Claro. Eu falei, o que eu vou fazer com uma caixa com 50? Eu falei, já sei, lá na minha turma tem gente que vai querer comprar. Aí eu vou comprar e vou vender. No final, eu já tinha uma sala com estoque, com um monte de material. Você já estava vendendo já. Eu já estava vendendo material de biscuit. E aí... pausa aqui, porque é o seguinte, eu sou muito criticado, porque dizem que eu vendo tudo. Galera que tá ouvindo, diga aí, meus amigos, tá vendo aqui? Isso aqui é uma veia boa aqui, tá vendo? Eu gosto de, não é isso, você é comerciante, né? E aí eu já tinha assim, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma loja virtual. Montei uma loja virtual, a gente já tava mandando para um monte de estado do Brasil, aí comecei a criar, eu queria abrir uma massa, não tinha placa, aí achei um cara aqui em Fradinhos que fazia as placas, lembra? Aí comecei a fazer, eu colocava o nome era Mãos Arteiras, deve ter um fotolog. Não, você era muito nova. Mas a gente sempre trabalhou junto. Caraca. Sempre. Chegava da escola, fazia tudo. E aí, tipo assim, decoração... Porque hoje em dia não faz mais isso, mas assim, nos bonecos de decoração de festa infantil, umas boneconas... Mas eu lembro desses fazia tudo isso, eu fazia tudo. E aí eu comecei a ir à feira em São Paulo, participar de feira, comecei a trazer... E nessa, eu tinha os professores em São Paulo que eram maravilhosos, só que eu trabalhava, tinha as meninas. Acabando a faculdade, falei, como é que eu vou para São Paulo fazer um curso? Aí eu falei, já sei, eu vou trazer o professor para Vitória, vou vender a aula, vou vender o curso para as pessoas em Vitória,
e vou fazer minha aula e vou aprender. Detalhe, isso na garagem da nossa casa. Irado É, demais. Maruípe. Irado demais, irado demais. Aí, conclusão. Quem quer dar um jeito, sabe? E comecei a trazer essas pessoas pra Vitória, que ninguém nunca nem sabia quem era. Comecei a trazer, enchia a turma, pagava o meu curso e ainda recebia. Ainda sobrava um. Sobrava, Justo. entendeu? Justiça. E aí. Não, e no final, as pessoas ainda saíam do curso e davam direto nessa salinha que ela vendia material. Ela Aí vendia ela mais ainda que- vendia material e ganhava com isso. Exatamente. E aí, pô, comecei a fazer. E numa dessas, um amigo nosso que era um dos professores ficou lá em casa um período. E eu tava lá, assim, meio. Não tava muito legal, tava com um probleminha no pé, eu tenho uma psoríasezinha no pé, e aí eu tava com o pé machucado lá. E era aniversário de alguém da família, não lembro. Foi fazer doce. Aí eu fui fazer doce. Aí o E cara eu tava lá, experimentou. e eu tava lá assim, com o pé enfaixado e tal, machucado. E isso por conta dessa depressãozinha que eu Sim, tava, claro, assim, né? claro. Aí esse amigo nosso falou assim, Flávia, é isso aí que você gosta de fazer, é isso aí que você tem que fazer na sua vida. Eu falei, como assim, o quê? Faz doce. Aí seu pé tá machucado, seu pé tá sangrando, você não tá nem vendo seu pé sangrar. E você tá ali fazendo. E você tá aí fazendo doce cantarolando. Aí eu fiquei assim, né? Aí ele falou assim, eu já sei. Eu vou ligar pra uma amiga minha, Roberta, lá em São Paulo. Você vai ficar na casa dela. Ela vai te ensinar a fazer alguma coisa. Ela vende muito doce lá em São Paulo. E você vai ficar lá com ela. E você vai ver como que esse negócio é bacana. Você vai fazer isso. Aí eu pensei, você tá doido? Sim, tipo assim, virar 180 graus a história. Isso em que ano? 2007, eu acho. 2007, 2008. Vocês Aí, estavam com Eu tinha 9 anos. 9 anos, né? 8 pra 10 anos. É. Aí, ele ligou pra essa amiga dele. Aí falou, não, claro, receba a Flávia aqui, sem problema. E tudo. Não me conhecia, eu nunca vi a mulher. Aí eu falei, tá, tudo bem. Peguei uns dias de folga, deixei as meninas aqui Partiu e São fui. Paulo. Ela me hospedou sem me conhecer na casa dela. E ela fazia bem casado pra tudo quanto era canto, bolo, brigadeiro, doce. E aí, eu fiquei assim, né? Eu falei, caraca, bicho, que mundo é esse? Eu não imaginava, assim, que tinha essa quantidade de doces, de encomenda. E aí ela começou a me ensinar, eu fiquei lá ajudando. Tipo, ela nem me cobrou. Eu fiquei lá pra ver como que era. Broderagem mesmo, foi camaradagem. Aí fui pra lá, voltei apaixonada pelo bem casado, que ela me ensinou a fazer. Que a gente faz o doce de leite mesmo. Passei lá na 25 de março, comprei uns tabuleiros, comprei umas coisas e voltei pra Vitória. Quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei num sábado. Cheguei, fiz os bem Já chegou casados, fazendo. mas assim, sabe, pra ver o que ia acontecer. Fiz uns bem casados e aí um amigo ia casar. E ele comeu esse bem casado. Quando ele comeu, ele falou assim, eu quero esse bem casado pro meu casamento. Eu falei, mas, tipo, como? Né? Eu não faço bem casado. Não, mas você vai fazer pro meu casamento, porque a gente já encomendou de São Paulo, de não sei quem, de não sei mais quem aqui de Vitória, e a gente não gostou. E eu quero o seu. Vou falar com minha noiva vai vir aqui, vai experimentar. Só que aí, né, a veiazinha começa a coçar, né? Eu falei, pô, claro, é desafio, vambora, né? E aí, foi assim. A noiva dele entrou em contato comigo. E eles estão casados até hoje, coisa mais linda. Tá Ana vendo? Maria e Ficou bem Felício, casado. um beijo pra eles. E aí ela foi lá, ela tava de promessa, não comeu o bem casado, quem comeu foi a mãe, você lembra? A mãe e a avó. Rapaz, que que comeram- memória é boa, hein? É. A gente viveu intensamente essa época. Legal. E aí a mãe e a avó comeram bem casado, ficaram apaixonados, falaram assim, eu quero. Aí eu, firme lá na mesa, não, eu faço e tal. São quantos? 1000. Aí eu, só me escorregando na cadeira. Eu, quantos? 1000, fingindo naturalidade. Eu, claro, 1000 bem casados, ok. E aí, assim, o casamento era pra daí uns meses, né? Não era pra aquela época. E aí eu comecei. Fui na rua, comprei fogão, estrutura. e aí eu comecei a desmontar a história do artesanato. Eu falei assim, agora não tem como. Filho, trabalho, artesanato e doce, aí não dá. Aí comecei a desmontar a história toda, vendi tudo que eu tinha de artesanato e onde era o ateliê, que era uma casa que a gente tinha, eu montei uma cozinha. Aí comecei a juntar, e aí comecei a fazer os bolos para as pessoas e tudo.
E aí as pessoas começaram a pedir bem casado, do bem casado pediam um bolo, do bolo começavam a pedir um chocolate. Você faz tal coisa? Não, faço, claro, faço, e comecei a fazer. E aí entrou a história do chocolate, do brigadeiro gourmet, com o chocolate belga, começou a entrar no Brasil, na época, através... Deixa eu só dar uma pausa, que eu tô curioso pra um aspecto, e eu vou falar aqui, eu não vou deixar você perder o chocolate belga, tá? Eu vou voltar pra ele. Nessa época vocês tinham, você, Vitória e Viateli, vou falar de 8 a 10, vamos brincar assim, nessa transição assim. Já que você tá falando que viveu tão intensamente, como que você vislumbrava essa questão de tanta alteração com sua mãe, ele vendo a mãe empreendedora? Assim, você já pensava alguma coisa de falar assim, cara, deve ser legal isso que minha mãe tá fazendo, eu vou fazer? Porque passava uma coisa na cabeça assim? Não passava. Nada. Não, né? a gente gostava. Minha irmã ainda sempre foi mais assim, não, vamos fazer. Eu, na época, ainda inventava, ai, tô com dor de cabeça, eu tô com isso daqui, não é, mãe? Eu tô com dor de barriga. Mãe, não consigo mais fazer. Mas aí porque a gente virava à noite fazendo. Não era uma Legal. coisa... E era assim, minha mãe ia pra assembleia de manhã. Aí tinha encomenda de bem casado, a gente tinha que bater as massas, eu então. e minha irmã, pra quando ela chegar, né, mãe? Ela Olha. assar, eu acho, não lembro exatamente. É porque eu trabalhava de manhã Sim. e elas estudavam à tarde. Aí invertia, né? Elas trabalhavam de manhã lá em casa e você trabalhava à tarde em casa, digamos assim, no ateliê da futura chocolateria. E aí, quando eu chegava, elas já tinham batido as massas de bolo, pequenas, tá? Com Sim, 10 não, anos é isso. de idade. O que massa é exatamente Batia as massas com uma funcionária. E aí elas tomavam banho, almoçavam, deixava na escola e eu voltava para poder rechear. Tá? É muito E bom. os casamentos eram sempre sábado. Aham. Então, quando chegava de sexta-noite, a gente virava virava à noite embalando e dando Mas laço. nessa embalando época eu e não dando tinha. Mas aí Ah. quando eu comecei a estagiar e ver esse negócio de, não, tem que cumprir ordens. Aham. Aí eu comecei a não gostar e quando eu vi que... Aí eu Uma puxei a porta veia da aí, minha né? mãe, né? Não, agora então vamos fazer acontecer. Aí Massa. estamos lá até hoje. Massa. E tá, aí surgiu o tal do Aí começou, chocolate aí belga. começou a surgir o Brigadeiro Gourmet, Maria Brigadeiro, lá em São Paulo, não sei se você já ouviu falar. É. E aí fui a São Paulo. E lá eu conheci o Brigadeiro Gourmet. Quando você está envolvida com isso, você começa a focar mais, a olhar, pesquisar mais sobre as coisas de doce. E aí quando surgiu a Maria Brigadeiro lá em São Paulo, eu fui. E cheguei lá, tinha assim, brigadeiro de todos os sabores. E aí eu fui ver que ela usava chocolate belga. E eu até então usava chocolate que eu encontrava aqui em Vitória. E, Mas cara, você experimentou e falou assim, experimentei e eu falei, cara, esse é negócio. diferente. Onde que eu vou achar isso? E, tipo, é caríssimo. Uhum. Era caríssimo, muito. Eu lembro, assim, na época, hoje é 5 vezes mais, mas na época era, tipo assim, uma barra, era R$500 uma barra de chocolate. Aí consegui comprar uma barra lá, trouxe pra Vitória, fiz o teste dos brigadeiros. Falei, cara, isso aqui não tem em Vitória. Então eu vou trazer alguma coisa diferente. Porque bem casado por bem casado Claro. era diferente. Nosso bem casado era, mas muita gente fazia. Tem variedade, entendi. Mas brigadeiro gourmet ninguém tem. Aí eu falei, bom, vou fazer. Desenvolvi 25 sabores de brigadeiro. 25 sabores de Eu não brigadeiro. consigo nem pensar em 25 sabores. Hoje a gente tem uns 50. Só pra você ter ideia. Quando você fala sabor, você tem a base, aí bota ali o morango. Aí bota não sei o que lá, Tipo, tá. você tem brigadeiro de pistache, brigadeiro de noz, brigadeiro de castanha de caju, Ok. recheado e tal. Tá, vai. Aí fiz os 25 sabores, só que eu não tinha loja. E aí eu comecei a querer comprar o chocolate, só que você não comprava. Ou ele era muito caro de uma loja em São Paulo, ou para comprar direto da empresa, da belga, que tem uma distribuidora, tem uma empresa belga em São Paulo, a unidade, eu tinha que comprar Uma quantidade muito grande. uma quantidade muito grande. Eu falei, como é que eu vou dar vazão pra esse monte de chocolate? Aí eu falei, de novo, né? Vou ter que procurar quem Quem quer? que vai consumir esse chocolate, esse brigadeiro. Meu público. Público A que vai bancar esse chocolate. Aí eu falei, bom, quem que leva os doces, o cliente pros doces? Cerimonialista. Fui atrás da cerimonialista. Fiz uma lista com uma amiga. Falou, ó, cerimonialista que tem clientes bons. Fulana. Beleza. Liguei. Falei, eu trouxe um produto diferente e tal. Você poderia me passar seu endereço? Claro. Fui lá, peguei o endereço. Mandei fazer umas caixas de madeira pintadas à mão. Lembra, Isa? Negócio bem bonito, Lindas bem e tal. diferenciado. Fiz uma caixinha de bem casado e tal. E fui entregando na casa de todo mundo. Entreguei com meu telefone. Foi começar a entregar, meu telefone começou a tocar.
Juro, no dia. Aí as pessoas, Flávia, recebi esse doce seu aqui. Que é isso? Que coisa deliciosa. Posso levar uma noiva aí? Posso levar... Marcelo, assim, quando, tipo, uma semana depois, eu já tava atendendo 5, 6 pessoas por semana. E aí, meses depois, a gente já tava com 6, 8 festas por final de semana. Mas aí eu já tô imaginando que esse foi o momento que você falou. Tem que largar a Assembleia, né? Não, eu não larguei. Isso Eu só saí da Assembleia por causa do câncer mesmo. É mesmo? Eu continuei, eu abri a loja trabalhando. Porque a hora é escassa, eu trabalho... Eu trabalhei muita noite. E essa época era muito... Vocês, né? Era. Eu, as meninas, uma funcionária que trabalhava com a gente, às vezes eu tinha um freelancer. Só. Como as festas eram sempre sábado à tarde, casamento, sábado à tarde pra de noite, então o negócio pegava mesmo, era quinta à noite, sexta e sábado o dia inteiro pra entregar as festas à noite. À tarde. As receitas estavam na sua cabeça? Na cabeça. Aí, eu nunca fiz assim... Os processos também na cabeça? Sim, eu nunca fiz um curso de gastronomia mesmo. Depois você começa a se aperfeiçoar, e você faz um curso aqui, outro curso ali, mas eu nunca tinha feito assim, vou me profissionalizar e fazer um curso de gastronomia. E aí, eu comecei, as pessoas começaram a fazer os doces comigo. E aí, quando elas faziam um casamento, depois que voltava... Todo mundo voltava muito mais. Pô, de onde é isso? De onde é isso? De onde é isso? Pô, isso é óbvio. Aí, o primeiro nome era confeitagem. Confeitagem? Confeitagem. Aí, depois que começaram os brigadeiros, aí a gente colocou Brigadeiria Brasil. Ok. Só que aí, como eu comecei... Né? Aí eu ainda tinha muito chocolate, porque o brigadeiro você usa, a base mesmo dele é leite condensado. Sim. Ainda ficava muito chocolate pra eu usar e eu ainda tinha que dar vazão. Chegou Páscoa. Aí eu falei, vou ter que fazer chocolate. Ovo de Páscoa. E aí comecei a fazer. Só que aí não fazia mais sentido só brigadeiria. Claro. Aí virou chocolateria, que ficava muito mais amplo. E aí foi essa a história. Que virou empresa, assim? 2011. Pô, porque... Então foi bem antes, inclusive, de você sair da... Foi. Eu abri a loja. Na verdade, a loja era pra ter sido aberta em 2010. Aquela da Praia do Canto? É. Tem 15 anos que você tá aqui no mesmo lugar? 14 anos. 14 anos. Caraca. Em julho, dia 8. Em julho, 8 de julho, faz 14 anos. Eu peguei aquele ponto em dezembro de 2010. E foi uma loucura, porque não passava pela minha cabeça abrir uma loja naquele período. Ok. Só que as pessoas casavam, por exemplo, você casou. Aí voltava da lua de mel e você falava assim, pô, tô querendo comprar uma caixa de brigadeiros. Eu falava, Marcelo, não dá, é só quando eu tiver festa, no final de semana e tal. Pô, você tem que ter uma loja, tem que ter uma loja e tal. Pô, passou. Renata Rasselli, do Zig Zag, amiga minha de infância. Desde daquela época já tinha coluna Zig Zag. Ela, conversando, aí ela falou, pô, Flávia, você tinha que abrir uma loja. Eu falei, eu tenho vontade de abrir uma loja, mas assim, se eu fosse abrir, seria na Praia do Canto, porque meu público lá, eu morava em Maruípe, tinha que ser lá na Praia do Canto, que era onde estava o nosso público. Cara, no dia seguinte ela publicou no jornal, Gazeta Impresso na época. Flávia Gama procura uma loja na Praia do Canto para as formiguinhas de plantão. Só que ela não falou pra mim. E aí meu telefone começou a tocar. Flávia, onde que vai ser a loja? Aí eu falei, que loja? Não, a loja, tá no jornal, falou que você vai montar uma loja. Que loja? A gente tá na Gazeta e tal. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus. Eu falei, bom, agora eu vou procurar a loja. Agora tem que, até porque vocês estão ligando, estão querendo. Aí eu fui procurar a loja e achei o ponto onde é hoje, né? Tava assim, detonado, abandonado ali, e era o que eu podia pagar. Eu lembro que eu conheci vocês, já conheci de nome, né? Só que eu não... Minha cabeça não parava pra pensar, tipo assim, eu vou numa loja comprar um brigadeiro gourmet, um chocolate gourmet. Aí um dia eu fui lá e falaram assim, compra um sorvete de creme brulee pra mim. Aí eu falei, quê? Você não sabe nem falar. Tá, não sei nem o que é isso. Não, compra lá. Eu comprei. Bicho, na hora que eu passei, eu falei assim, caralho, que negócio diferente isso aqui. Foi assim que eu conheci vocês, antes de vocês virarem cliente da gente. Só que aí o negócio cresceu, porque ali, né, assim, é um ponto... Ele é relativamente pequeno, não, então vocês abriram outra casa agora e tô sabendo de uma novidade, a Isadora já conta. Mas ali, durante quantos anos? Durante 11 que você foi pra ali? Foi. 11. Então era 25. Durante 14 anos você conseguiu... 14 não, vou tirar um ano aqui que foi ano passado. Durante 13 anos vocês conseguiram dar vazão a muita encomenda, muita entrega. Aí agora eu vou perguntar pra vocês, Isadora, que é principalmente quem tá à frente das operações. Cara,
como que vocês montam um processo pra naquele lugar ali vocês conseguirem fazer esse tanto de casamento? Porque imagina o quê? No auge vocês têm quantos casamentos no final de semana? Assim, normalmente a gente tem, no final de semana normal, 6. Mas a gente já chegou a fazer 16 em um dia. Num dia normal, num dia que a gente fala que tá tranquilo, 6. Vocês entregam esse tanto de coisa Aí normalmente... Você faz ideia, 16 festas em um dia. Não Um dia. Sabe? E uma festa normalmente são a média de quantas unidades de doces, assim? Depende muito. Não, a média. Vamos botar uma média 1.000. 1.000. Tem festa então, que tem 2.000, tem festa que tem 300. Faz uns pequena, raios né? de 16 mil unidades de doces Não, mas nesse intocáveis. E dia, tem um esse dia que detalhe. foram 16 festas, teve festa pra 2.000 pessoas. Formatura, baile de formatura de medicina. A média é o quê? 5 ou 6 por pessoa? Não, 5 doces, 6 Isso. doces por pessoa. 6 doces por só pessoa. pensa o seguinte, numa festa de formatura para 2.000 pessoas, a gente tem 2 carrinhos de gelato, que vão mais ou menos São bom pra 24 cubas de... Não tem aquelas cubas de sabores? Sim. Vão 24. Aí vai uma mesa com mais ou menos 2, 3 mil doces. Uhum. Aí vai mais 80 caixas Não, com de muita 50 coisa. brigadeiros Como? cada, mais uma estação de sobremesa. Como que vocês montaram esses processos, assim? Foi orgânico? Hoje já tem um processo certo? Tipo assim, vou inventar o doce e açaí, sei lá. Tem um caminho aí esse? Porque assim, é muita coisa que vocês entregam, gente. É muita coisa, né? Quando a gente só tinha a loja da Praia do Canto ali, a gente acabou que quase que fechou o prédio em cima também. A gente tinha mais 4 salas no prédio. O prédio... Então lá em cima ficava a operação. Não, lá ali na loja mesmo, onde você entra na loja, tem Uhum. uma escada ali interna Ok. atrás que sobe e ali tem uma cozinha. Tá. Mas além disso, tem uma entrada num prédio do lado que a gente Ok. também tinha mais 4 salas lá. Uma a gente fazia de administrativo, tinha Estoque. 2 e tinha outras coisas que eram Ok. estoque também, uma a gente fazia de produção. Então a gente acabou tendo que quase fechar o prédio. Mas a maioria era logística. A gente não tinha 16 festas, mas aí, uma era tal horário, são 4 no período da manhã, aí elas começavam a fazer no dia anterior, só finalizavam no dia. As do almoço pegava na hora que acabava as outras logo cedo, e ia fazendo. Tinha hora que nem a gente sabia como que entregava. Não vai dar, mas a equipe toda Imagina. também sempre foi motivada. A gente nunca deixou uma coisa pra trás. E você entrou lá quando? Quando que você começou a... Entrou lá, não, vai. Desde Você sempre. teve Desde Deixa eu melhorar. sempre, mas... Quando que você entrou pra assumir a parte operacional, assim? Eu entrei lá em 2020, mas eu Ok. ainda não tomei muito à frente então de não nada, tem não. esses Que eu 5 tomei à anos. frente mesmo, tem mais ou menos 2 anos. 2 O anos. que foi o mais primordial? E se você quiser falar o número, você pode. Se não quiser, eu respeito também. O que foi mais primordial pro crescimento nesses 5 anos, na sua opinião? Porque a qualidade do produto já existia lá e existe hoje, né? Uhum. Então, assim, eu diria que era uma questão de tempo se tornar o fenômeno que é. Na verdade, eu digo, já era um fenômeno, se tornou ainda mais. A pergunta está muito mais relacionada a como vocês fizeram para não ir por água abaixo. Porque ter só um bom produto não é suficiente no mercado de hoje. Vocês têm que ter, de novo, processo, tem que ter controle de qualidade, parte sanitária, tal, etc. Mas a parte operacional, a parte, digamos, empresarial, ela é indispensável para você ter um crescimento saudável. Uhum. Qual foi o grande ponto ali que você acha, Isadora, nesses últimos 5 anos? Eu acho que algumas coisas. É claro que a gente também erra muito. Eu e minha mãe, a gente inclusive discute muito sobre que é o que ela tava falando. Ela é mais de arriscar tudo e eu sou muito mais conservadora. Não, mãe, vão com calma. Então eu acho que isso de, às vezes, a gente tem que manter constância, porque é o que você falou. A qualidade é inquestionável, mas a gente entregar um evento com qualidade e o próximo não, o livre mercado vai acabar com a gente e assim, ninguém mais contrata chocolateria. E a própria atraso, se você deixar de entregar no tempo, eles não cumprem os prazos, tal, isso queima também. Então eu acho que uma das principais coisas é aprender a falar um pouco não, porque hoje a gente infelizmente ainda nega a demanda, por isso que a gente tá com expansão. Então hoje chega uma hora que a gente realmente fala, não tem como, pra gente não colocar nosso nome em questão e prejudicar a qualidade. Pessoas boas, que hoje é uma maior dificuldade que a gente tem, mas todo grande empreendedor contratar boas pessoas. Todo Hoje mundo tá com essa dificuldade. a gente tem gestores, né? As nossas gerências hoje são pessoas muito boas e que a gente entrega e confia que eles vão entregar o resultado que a gente precisa. E o que mais? Me ajuda aí, mãe. Assim, a gente ainda tem muitas coisas para ajustar, igual a gente abriu uma loja nova agora, então é um desafio. Lá a gente tem a parte, lá a gente tem a parte salgada também. Mas a gente
também, tipo, sempre muito honesto, muito transparente. A gente sempre fala... Se você chegar lá e falar assim, Isadora, eu vou fazer uma festa pra 1.000 pessoas, eu quero colocar 15 mil doces. Eu vou olhar pra você e falar, Marcelo, não tem necessidade de você fazer isso. Você vai rasgar seu dinheiro. Então, assim, Legal. acho que todos os clientes e cerimonialistas confiam na chocolateria como uma empresa correta, entendeu? Isso é bom. Que nunca vai passar o dinheiro acima de entregar uma coisa justa e com qualidade. Muito bom, muito bom. E importante também a questão que a gente fala muito do insumo, né? Porque Qualidade. Quem falou isso aqui comigo foi a dona Claide. Sobre isso. a gente trabalha com degustação com a noiva. Ok. Então, eu sei e a Tipo gente... assim, pra você vender pra aquela noiva, você chama ela, vem aqui, que eu vou te mostrar que eu... E muita gente, às vezes, prepara uma caixinha pra noiva que não é o que ela vai entregar na festa. Tá. E a gente, Entendi. infelizmente, acontece, né? E a gente faz questão, inclusive, de pegar os doces até que a gente vende ali no balcão pra noiva. Pra saber que é exatamente o que a gente Que é a mesma entrega. coisa. Entendeu? Porque a qualidade, isso aí eu nunca abri mão. Tipo, leite condensado. Nunca foi feito um doce lá sem ser com leite condensado moça. Leite moça deveria, inclusive, me patrocinar, porque a quantidade... É impressionante o que falam do leite moço. Entendeu? Porque assim, tá ali na... Pra você ter uma ideia... Não tem, é diferente. Pra você ter ideia, o funcionário já me sacaneou de pegar outro leite condensado e fazer o brigadeiro e me entregar. E eu falei, isso aqui tá diferente. Eu não sabia o que era, mas que eu sabia que tava diferente. Entendeu? Então, assim, a gente nunca falou assim, eu uso leite moça e comprou um leite X, genérico. Nunca fiz isso. E a gente nunca vai fazer. Então, sempre a questão, a minha maior preocupação é manter a qualidade. Aí, às vezes, a Isa fala assim, mamãe é mais de arriscar. Eu vejo um equipamento novo, eu já falo, Isa, eu quero comprar. Isa, eu quero comprar. Às vezes, chega lá, fatura pra ela pagar. Aí você fala, não, peraí, calma. Entendeu? Então, Mas você consegue controlar ela? Às vezes eu falo, mãe, agora não dá. Aí dá uma semana ela, vixe, eu fiz. Aí eu falo, não é possível. Então assim, mas isso é bacana. Porque meio que uma puxa mais e a outra empurra mais. Então isso é bacana porque dá um equilíbrio também, né? Agora, beleza, lá atrás não tinha receita, não tinha nada. Hoje tem? Não, tem, claro que tem. Porque assim, de novo, são 50 pessoas. Aí, pô, sei lá, aumentou a demanda. Vou contratar uma pessoa nova pra ser o front ali do doce e tal. Você treina essa pessoa? Vocês treinam? Como que é assim? Como é que é um processo de contratação? Imagina primeiro passa por ela ou por você, ou os dois, assim? Hoje passa pelo RH. A gente tem uma pessoa que faz as entrevistas e aí aprovando passa pelos gestores. Hoje em dia ele já tem autonomia pra contratar. Quando é alguém que vai trabalhar direto com a gente, aí passa por nós. Tá. Mas explica melhor. Mas assim, vou dizer, uma chefe de cozinha, vamos dizer assim. Não sei como é o nome da chefe de doce. É porque a minha chefe de cozinha tá comigo. A minha gerente de produção, a Deia, ela está comigo desde o começo. Então ela sabe tudo. Ela sabe, a gente conversa de olhar. Entendeu? Então ela tá desde antes de abrir a loja comigo. Quando você vai criar, ela cria junto? Você pensa, vai ser o doce de açaí. Hoje ela cria junto comigo. Que legal. E a história dela é muito bacana, que eu falo que é a minha terceira filha, né? Que eu tenho 2 meninas e tenho ela e eu já sou vó dos filhos dela. Entendeu? Então isso é muito bacana. Porque ela começou a trabalhar comigo num dia de freelancer que ela trabalhava numa padaria. Massa. No final do dia eu falei com ela assim, gostei. Se um dia você quiser vir trabalhar comigo, fica fixo aqui. Você vem. No dia seguinte ela bateu lá, falou, já pedi conta da padaria, vim trabalhar com você. Porra, que massa. E ela tá comigo há 16 anos. Então hoje, principalmente na minha época, né, que eu tive doente, ela segurou muito o rojão ali, né, e como segura hoje. Então hoje ela já era auxiliar de cozinha, virou coordenadora, que virou supervisora, e hoje ela é nossa gerente de produção. Então hoje a gente conversa, olha, ela conversa muito com a Isadora, conversa muito comigo, daqui a pouco sai daqui, falei que você tem uma reunião com ela. Então a gente cria muita coisa junto, a gente já sabe conversar. Então ela treina muito. E aí a gente tem o pessoal da fábrica também, que cuida muito, que ajuda muito, que tá comigo, é filha da moça que trabalha comigo, então tá desde pequenininha também comigo. A produção hoje é onde? A gente hoje produz na Praia do Canto e produz em Santa Lúcia. Ok, nas duas casas. E agora a gente tá construindo uma fábrica bem maior, que deve inaugurar daqui a uns 5 meses. Onde vai ser? Aqui em Vitória também, aqui na Ilha de Santa Maria. Aí ali que ela vai ser pronto de produção. Ponto de produção. E Isadora, você ia contar alguma coisa aí que tinha coisa hoje? Pode dar? Você pode, porque assim, esse episódio não vai ao ar hoje, né? Hoje a gente tá gravando aqui dia 3,
esse episódio vai demorar um pouquinho, algumas semanas aí pra ir ao ar. Então, quando você contar, Já eu pode vi- convidar, Já vai então. na Vai verdade... ter começado a operação. Exato, então você conta as duas coisas. Estamos abrindo hoje, então quando você estiver ouvindo, você já pode chegar Já e pode ir lá visitar a fazer gente. uma visita. Na semana passada, na terça-feira, inaugurou uma loja em Vitória, aqui em Vitória, né? Uhum. A Forme, é uma loja de roupa, na verdade. E eles trouxeram um conceito que tem muito em São Paulo e fora do país. Ainda não chegou no Espírito Santo, então eles estão trazendo. Que é agora tá muito nisso de proporcionar experiência, né, para as Ok. pessoas, que é o novo luxo, que não é Uhum. mais você colocar marca nas roupas, essas coisas, é você proporcionar experiência. Então eles abriram uma loja de roupa ali na Joaquim Lírio. Na Joaquim Lírio, e eles nos chamaram para fazer um ponto da chocolateria dentro da Nossa. loja. Então a gente tem tem um café lá, né? A gente fez um ponto da chocolateria, levou alguns dos nossos produtos, a gente tem umas mesas lá. E a gente não vai conseguir levar toda a variedade que a gente tem na Praia do Claro, Canto e claro. Santa Lúcia, mas hoje a gente vai começar a cooperação, agora à tarde. Então, quem quiser passar lá, tomar um É roupa café. feminina? É roupa Eu feminina. espero muito que minha mulher, Letícia, não escute esse episódio. Letícia, por favor, Ela estou te já aguardando gosta de lá. Vocês. Se souber que vai ter vocês junto com roupa, cacete, eu tô lascado demais. E não. tem joalheria também. Não. Tem não, joalheria. não, não. Roupa de malhar, que eu Não, vejo ela na aí academia, agora eu vejo acabou. Letícia lá na Vitória Cansa. Sports. Felipe, ó, corta aqui, corta essa parte, esse episódio. Puta que pariu. tô E aí lascado. hoje a gente começa lá, então é uma nova operação. Que Inclusive, legal. tem itens no cardápio que não tem em nenhuma das duas lojas. Olha, Novidades. É. que massa, que massa. que E massa. aí agora também, a gente pode dar spoiler, mãe, da próxima expansão? Só não fala onde, Ah. mas tem Vai lá, uma novidade aí, né, Isa? Vem mais uma casa É aí. mais porque a uma gente casa. falou e aí pediram pra segurar um pouquinho, mas acho que... Não, aqui, ó, esse episódio deve ir, eu acho que dia 9 de julho. Eu acho que pode Julho. falar. Então vai, daqui a um mês, vai, conta. A gente tá em negociação, né? Fase de negociação e caminhando pra tudo dar certo. Praticamente certo já. De inauguração. Eu falando sem nem tá 100% certo, mas é certo, é certo. A Tá gente tá bom, definindo valores aí. Ok. De inauguração de uma loja num shopping novo de luxo na Serra. Cara, a Serra, eu tava conversando ontem com uma pessoa. A Serra sei lá, é um gigante do consumo. E a gente subestima. E Que a todo gente mundo fala. subestima. Gigante do consumo. Não, a gente subestima pro nosso público. Que Claro, às vezes a gente acha, Vai não, ter pra caramba ali na Serra. velho. E tem muita casa bacana, muito condomínio bacana. Muito, empresa. E as pessoas, cara. eles fizeram uma pesquisa pra colocar esse shopping lá, e eles viram que as pessoas que moram nesses condomínios, elas não têm onde comer. Elas vêm Doideira. todas pra Vitória no final de semana. Não, isso é Todas. bizarro, isso é impensável. Entendeu? E ali tem um polo industrial, comercial, muito escritório, médico e tudo, que as pessoas também não têm onde comer. Nossa, que legal. É Então- a primeira fora de Vitória. E vai ser uma loja âncora no shopping. Ó, rapaz, bom. E hein? aqui agora eu vou certo, falar né? só uma coisa. O projeto da loja Ah, está projeto loja de shopping Jardim de São Paulo. Shopping Jardim de São Paulo. que A legal. coisa mais linda do eu mundo. fico Projeto feliz demais pronto, por tudo vocês nesse pronto. ponto aí. Parabéns. Agora, inventar, assim, onde sai a ideia, assim? De onde sai a criatividade pra inventar um treco novo? Tipo assim, você olha e fala assim, acha que isso aqui dá um bom doce? Como é que é? Como é que é? Cara, é meio louco, assim, porque eu. De vez em quando eu tenho uns insights, assim, Uhum. né? Tipo, brigadeiro de grana padano. É um dos nossos brigadeiros. Rapaz, isso é bom esse, hein? Então, Esse é bom. é um dos nossos Nem que brigadeiros você falou, lembrei do gosto aqui mais agora. exóticos e é um dos mais vendidos na loja. E desde sempre tem na loja e todo mundo fica apaixonado. Agora tá essa febre aí do chocolate do pistache de Dubai. Esse eu não sei não. Sei que pistache é muito bom. Então, Cuide tá pistache é uma muito bom. febre de pistache no mundo, Uhum. né? E aí uma chefe lá de Dubai ela tava grávida e tava com vontade de comer pistache com canaife, cadaife, tem vários Sei que é isso, termos, não. não. Que É isso aí? tipo uma massinha árabe, Ok. que lembra um macarrãozinho, uma coisa Tá. assim, bem crocante. Podia ter trazido pro Marcelo. E aí? Né? Aí, quem sabe no patrocínio Aí, agora, ó, aí, tá aí, vendo? aí. Aí, Entendi agora. o que acontece? Fez e ela comeu e colocou pra vender. E viralizou essa barra. Qualquer coisa que você colocar assim, pistache de Dubai, na internet, vai aparecer essa barra. E aí, a gente fez essa barra aqui em Vitória, aqui na chocolateria, vendeu tudo. E aí, eu resolvi fazer a versão gelato. O povo surtou.
Quando tem na loja, as pessoas começam a mandar Instagram, né, direct, WhatsApp. Flávia, pelo Tem- amor de Deus, tem separa. qualquer- Tem um amigo nosso que tava em São Paulo esse final de semana, falou, pelo amor de Deus, separa o meu. Ontem já E mandou eu que ele é mensagem. nutrólogo, tá? Mas essas tudo é Dedura logo, chocolateria. Danilo Pianca, amo você. Pô, mas o que é bom. Mas esse negócio, cara, deixa eu falar. Comer o que te dá prazer É. tem um aspecto de saúde também. É, É tudo uma questão exatamente. de limite, né? Tipo assim, pô, sair da Vibes aqui, maravilhoso. O Thiago não bota conservante, não bota Isso. nada. Mas faz sentido eu viver só disso durante o dia? Claro que não, assim, é tudo uma questão Mas de... também você vai viver sem um dia que você tá com vontade de falar, não vou por causa até do parece, de cara, dieta, eu não né? tenho dá. essa noia, tá? Corre Isso, um assim, pouquinho me cuido mais e bem vai. tal, mas, Pois é. porra... Então, teve essa febre e a gente fez o gelato de Dubai. Aí quando foi agora pro Dia das Mães, né? A gente resolveu fazer a sobremesa versão mousse de pistache de Dubai. Aí, é doideira aí, ó. Aí, como é que Olha só, põe? a gente fez um rios, eu e Isadora, a gente chegou em casa quase meia-noite fazendo rios lá em cima da cadeira, fazendo nosso próprio marketing. Fizemos lá. Foi um dos rios que mais foi compartilhado. Foi loucura. Mas é porque todo mundo já sabe que vocês fazem coisa boa. Aí quando vocês me falam, negócio de Dubai, com não sei o que lá, com a qualidade de vocês, a galera já começa a compartilhar porque vai querer comer, entendeu? E aí, voltando, a criação. São essas coisas assim. Às vezes você tem tô lá. É sempre na hora que eu tô mais tranquila, né? Você tem, pô, e se a gente fizesse assim? Sei. Agora mesmo a gente veio conversando sobre uma coisa que a gente quer fazer. E aí eu tava ali dirigindo, eu falei, Isa, e se a gente fizesse assim, assim, assado? Ela, mãe, vamos fazer? Vamos. Mas aí você faz primeiro e você faz um teste ali. Geralmente sou eu com a Deia. Ok. A gente faz junto. Ela já sabe como é que eu funciono, então ela já pega o caderninho, a balança, porque eu vou na cabeça, eu não faço conta. Aí eu vou na cabeça, aí ela, peraí, calma, deixa eu pesar, deixa eu anotar. Ela vai anotando, aí ela escreve a receita. Aí deu certo, beleza, agora vamos começar a treinar o pessoal pra começar a fazer. Aí tem a ficha técnica, o custo, tem tudo, aí tem Isadora pra falar, né? Dá pra vender aprovar assim, ali. não dá. Aí mas eu dá acho pra- Pode me colocar nesses testes, tá, gente? Eu gosto assim, não tem problema não. Mas eu eu vou acho lá, que a eu já gente venho tá aqui no Diga aí e falo, galera, experimentei um negócio novo hoje na Chocolateria muito Brasil e tal. Mas eu acho que a gente pensa o tempo inteiro, né, mãe, em criar. Porque a gente sempre quer estar, tipo, à frente. Não falar que é melhor que ninguém, mas é porque acaba que sempre tem alguém que copia. Ah, a gente lançou uma coisa que fez muito sucesso. Dá 2, 3 meses, você vê que tem um monte de gente fazendo igual. Isso que eu ia falar. Aí a gente Assim, receita sempre- É um treco matemático, a receita. Por que não fazem igual vocês, então? Então, todo mundo que entra lá assina, né, contrato de confidencialidade. Claro. Mas E aí? Por eu quê? acho que Eu não sei, assim, é engraçado, porque tem gente que fala assim, eu fiz a mesma receita e não ficou igual. Uhum. É que se eu pegar, se eu pegar a sua receita e eu fizer, ficar uma bosta. Mas eu acho Entendeu? que tem um porém também que é muito importante, Ah. porque é muito difícil, igual a gente falou muito na questão da qualidade do insumo, uma empresa que talvez começando agora, não sei, mas que queira bancar o valor que é de custo de um insumo mais alto, entendeu? Porque às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, você pode fazer a mesma receita, mas se você não colocar, o chocolate belga, um chocolate sem essas coisas de adição de gordura hidrogenada, colocar um leite condensado que não seja moça, não vai ficar bom. Não vai ficar a mesma coisa. Só que aí o valor pra você vender no produto final acaba que também fica bem maior. Eu não vou dizer que é um produto caro, mas é um produto que tem um valor muito acima de mercado quando eu tô falando de doce. Foi difícil quebrar essa... Foi difícil fazer o público entender que ele tava comendo algo diferente? Ou bastava a pessoa experimentar e falar assim, cara, eu pago porque isso aqui é A gostoso? pessoa provava. Sabe o que eu lembrei? Lembra que minha mãe fazia, antes de abrir a chocolateria, eu acho, tipo, brigadeiro de colher mesmo, ela colocava em tubinho, como se fosse de pasta de Antes de dente. abrir. Lembra? E eu levava pra vender na escola, eu e minha irmã. A gente vendia na escola pros nossos amigos. Aí eles comiam aquilo, eles tiravam dinheiro do lanche pra comer comprar o brigadeiro de colher. As mães sabendo, ainda bem que você tá contando isso só É. agora, né? Então, quando eles comiam aquilo, eles ficavam, não, isso aqui é muito bom. Ficavam implorando pra levar pra comprar de novo. Mas eu acho que todo mundo que come, hoje em O dia... engraçado é que, tipo, a gente pegou essa infância, esses meninos, depois a gente pegou 15 anos, aí a gente pegou casamento, e hoje a gente faz aniversário Formatura, dos casamento. filhos desses clientes. Caraca. Olha que legal. Os clientes ficam fiéis. Não tem gente já pedindo de fora, não, pra vocês mandar lá pra fora? A gente manda. Direto. Pra fora do estado. Ou A do gente país manda também? pra fora do país, a gente mandou já pra fora do país. É, e a gente fácil manda pra manter fora do conservado o doce? Não. estado. Não. Chocolate, por exemplo, tem questão da temperatura, né? Que você tem que manter Claro. climatizado e tudo. Aham. Páscoa, agora a gente teve um cliente
que comprou uma quantidade enorme de ovos de Páscoa, foi de avião, né? Como é que foi, Isadora? Isso aí, tem que ter um... Foi de avião, a Marina lá da Azul Cargo me ajudou com isso. A gente mandou de avião, fui acompanhando, a gente falou que chegou perfeito na casa dele. Mas assim, a pessoa ela queria muitos ovos, entendeu? Porque acho que ele comprou 6 ovos, pagou um valor mais alto e entregou perfeito. Mas ele queria. Legal, queria. claro. Mas a gente faz evento fora também, né? Casamento. A gente faz muito. Mas aí vocês produzem aqui ou produzem lá quando tem evento fora? Então, depende. Casamento mês passado que a gente fez em São Paulo, interior de São Paulo. Foi um caminhão daqui de 2 pra lá Nossa. e uma van. Aí nós levamos carrinho de gelato, levamos tudo. Foi um casamento da Isis Valverde e do Marcos com o Boas. Marcos, ok, legal. É. Então, nós enrolamos, nós levamos tudo, as massas todas prontas. E lá, a gente alugou uma casa lá e nós enrolamos todos os doces lá em São Paulo. Cara, Preparamos tudo, foi uma mesa, entendi. acho que o dobro Então, desse basicamente você levou, não foi só o insumo, você levou, digamos assim, o pré-pronto e terminou lá. tamanho. Levou gelato pra lá, dentro de caixas cheias de gelo seco, só pra você ter Gelato ideia. é mais chato de fazer do que doce? Não, Não, é mesmo? não. O doce dá muito mais trabalho. É mesmo. É muito Achei mais que o trabalho. gelato por ser... Não, tem que gelato ficar só pra gelado. conservar, mas Gelato pra é máquina, fazer... né? Pra fazer Ah, é porque você pega, brigadeiro, bota ó, ali. Máquina. brigadeiro, panela e enrolar. Bolo, você tem que montar. O gelato você coloca toda aquela calda, bate numa máquina. cara boa e tá pronto. Em termos de crescimento, vocês querem ir até onde? Vai ter o quê? Daqui a pouco uma loja em Miami, uma em Nova York, uma em Dubai, o que é? Tem no sonho grande assim, tem alguma coisa assim? Tem. Tem? Massa. Tem. A gente tem muita solicitação de loja fora do estado. Muita. Ok. Muita, tipo, mais de 30. Muito cliente que vem e quer fazer. Instagram o tempo inteiro, direct, pedindo. No Brasil todo. Mas a gente tem um casal, inclusive, que já está, inclusive, falando com advogado, com marca, com contador nos Estados Unidos, para a gente montar uma loja nos Estados Unidos também. Que massa, que isso massa. Pelo amor de Deus, não esquece de falar que seus advogados aqui não, tá? Não, Gustavo, pelo amor se de preocupar. Deus, não Gustavo deixa, fala não- assim, você não assina um documento sem o inglês, pelo né? amor Eu de falei, Deus, claro, não faz por não, favor. não faz não, não faz não. Não faz igual você faz com ela. Ó, fiz, não, por favor, porque Não, o FIS da máquina ali, você É o resolve. boleto, né? O FIS do contrato assinado, você tá lascado, não Gustavo faz não. fala, vocês têm que usar mais, usa mais. Pô, pensa não, pelo amor duas de Deus, vezes a gente tá aí pra ajudar Mas a vocês, gente cara, ficou que impressionado, assim, com a aceitação do público quando a gente faz evento fora, tá? É muito bacana. Cara, mas é porque é bom, entendeu? Não tem que... Tem que fugir muito, assim. Tem assim, vamos pensar Brasil. Pô, o Brasil é um continente, praticamente, né? Você tem vários regionalismos, você tem Nordeste, você tem o Sudeste, você tem o Norte e tal, cada um. Só que vamos lá. Cara, eu sou do Nordeste. Brigadeiro, em termos de brigadeiro, é brigadeiro. Uhum. O seu é top. Por que o seu top não vai ser top lá? Vai ser, entendeu? Não tem... Por exemplo, eu trouxe um... acho que foi em fevereiro. Até liguei pra você na hora. Pô, cadê meu sorvete de creme brulee? Não tem aqui e tal. Eu tava lá na casa lá. Eu cheguei lá, aí, ou seja, uma amiga minha da Bahia e o marido dela é de Porto Alegre. Cara, os dois ficaram loucos, assim. Foram pedindo. Eu falei, gente, não, pera aí, eu quero experimentar todos. De grana pra dano foi o que eles mais gostaram. Pô, loucura, né? Tipo, o Lucas mesmo, apaixonado o tempo inteiro, assim. Letícia, minha mulher também. Não tem jeito, gente. É porque é gostoso, é bom, entendeu? Não tem muito pra onde correr, assim. Pô, mas bem bacana essa história de você. A gente tá chegando a 1 hora aqui já de episódio. Sério? Já. Ah, se deixar, eu fico aqui. A gente... falando. Não, mas é porque tá bom o papo, né? Tá muito legal. Para de falar. Agora, assim, uma última aqui pra Isadora. Incomoda você e Vitória, de alguma forma, estarem longe da formação de vocês? Quer dizer, você tá mais, né? A Vitória ainda toca lá um pouco da medicina. Mas, assim, incomoda vocês? Nem um pouco. Sou Nada. muito mais feliz lá do que sendo É bacana, arquiteta. né? Muito, com certeza. Não, isso é bacana. Eu tive um pouco disso com a advocacia, que eu sempre falei assim, tipo, o Lucas, né? O Lucas, meu sócio. Se eu fizesse o que o Lucas faz, eu não seria um advogado feliz. É meu, não quer dizer que ele faz algo que é ruim, nada. Pelo contrário, ele ama, por exemplo. Ele ama fazer o que ele faz. Mas se eu fosse advogado de contencioso, de processo, de ficar ali, eu ia ser uma pessoa infeliz. Então, acho que isso é uma dica muito boa, né? Se você tiver uma oportunidade, óbvio que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu acho também, Flávia, que você acaba mostrando aqui como que
muitas vezes as oportunidades são criadas, né? Verdade. Muitas vezes as oportunidades são criadas e vê aquele cavalo selado ali passando, cara, não vou perder a oportunidade e tal. E minha mãe Isso é- sempre, ela repetia muitas vezes, vocês têm que fazer o que vocês gostarem, não é isso o é que legal. os outros querem. Então, Meu Não, pai... à toa que deu ela uma certa sempre foi que você deixou fez isso, com muito amor. a gente bem à vontade para isso. Meu pai sempre falava assim, você tem que ser advogada, juíza, delegada. Eu sempre fui muito, né? Era engenharia, medicina ou advocacia. É. Ou direito. Então, eu sempre- Era uma eu dessas sempre fui três, muito, antigamente. assim, imperativa, né? Sim. Então meu pai falou, você vai ser uma delegada maravilhosa, mandona, Rapaz, mas você ia bigona. ser uma delegada boa mesmo, você ia ser poeta, você ia Eu- ser braba. Só que, cara, que quando eu falei que eu ia começar a fazer doce, Não, aí meu pai lascou. quase morreu. Lascou. Ele falava assim, eu não eduquei filho pra esquentar a barriga no fogão. Ele falava eu isso. Eu sei que você vai Entendeu? dar, eu entendo. E aí, depois, ele assim, né? Infelizmente, ele faleceu em 2014. Mas ele, já no final, ele já tava assim, super alegre, Imagino. orgulhoso, Óbvio, sabe? óbvio. Mas ele, na época, não Óbvio. foi. E eu sempre falei isso muito com as meninas. Olha, façam, porque eu passei por isso, né? Pela pressão Aham. de não continuar. Então, façam o que te deixa feliz. É isso. Massa. Não importa o que vai ser. Porque quando você faz o que você gosta, Uhum, vai ter resultado. com certeza. Isadora, tem mais duas aqui pra você antes da gente ir pra fase 2. Uma. Você já fez algum doce? Não de Já. fazer, de criar. Já deu alguma ideia assim? Ah, mãe. Já. É? Já. Qual que é o seu? Qual que é que tem a... Supremo de morango, eu que É, inventei. verdade. Inventei, É, mas é isso mas mesmo. foi você eu inventou, que assim, que legal. criei. Que depois a gente fez a taça de bombom de morango. Mas eu sempre fiz desde pequena, em casa eu fazia muito pudim. Para Né, amor? italiana. Pudim para italiana. A gente até fez legal. uma receita de Dia das Mães, né? São Fazendo pudim. quantas... São quantas opções que eu tenho lá, entre tudo? Eu nem sei contar. Acho que mais de 200. Acho não, com certeza mais de 200. Entre Contando sorvete, sabor de... bolo, negócio. Com certeza, mais de 300. Caraca, é muita Contando coisa. sabor, assim, né? Ah, gelato, sim, sabor. sim. Isso, muita isso. coisa. E agora assim, bem pra... Aí vai pras duas aqui, pode começar vocês, Adora. Qual foi, vamos lá, 2011? 11, Loja 14 anos de loja. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram, na sua opinião? Como empresária. Dificuldade. O que mais atrapalhou? Ah, atrapalhou, sei lá, carga tributária. Ah, problema trabalhista. Ah, achar insumo. Carga tributária. Carga tributária. Eu olho, eu juro pra você, Marcelo, chega dia de pagar imposto, eu falo, mãe, por mim eu rasgo esse negócio, taco no lixo, finge que não existe. Mas Mas é o assim, que dá né? vontade de fazer mesmo. Assim, é uma coisa que desanima mesmo. É, pra mim, minha mãe sabe, o dia de pagar imposto pra mim é o dia que eu fico mais estressada. Eu falo, não é Mau humor. possível, mau O dia humor. que Isadora tá mal-humorada, eu falo, hoje tem conta pra pagar com força. Isadora tá nervosa. A gente, assim, graças a Deus, a gente não teve problema com funcionário. A gente já teve 4 processos? 3 A gente ganhou os 3. Então, em 14 anos, teve 3 Isso é massa, processos. isso é Passa massa. muita gente. A gente nunca teve muito problema na Aham. justiça, assim, óbvio que é uma dor de cabeça, estresse, mais imposto e tal. E agora também Dói, com né? esse negócio de querer aumentar imposto de chocolate, não sei se você viu. Ah, eu vejo Assim todo dia, como, né? o cigarro é bebida pra Todos- não pagar mais. Todos os dias eles inventam um negócio novo pra aumentar a arrecadação. Todos os dias. E todo Tem- dia vai ter alguém conseguindo fazer um jeitinho pra não pagar. Com Aí, certeza, então, assim, isso é uma coisa que realmente Uhum. é um percalço ali pra gente. E aí, Flavinha? Eu tenho 2 coisas. Uma eu não sei se eu posso Pode. falar e depois... Pode. Eu posso falar, não sei se depois a gente avalia se vai cortar ou não. A Isadora já olhando pra minha Não sei o cara. que é, eu também queria falar, mas... Assim. O problema é que o seu advogado tá aqui também, né? E a outra é mão de obra. Essa é uma reclamação que tem muito Mão de obra, pra mim, é Tá no a direito, coisa gente passa mais essa dificuldade. difícil, assim, vamos montar uma loja nova. O que você consegue comprar equipamento, você pega dinheiro, você financia, você parcela, você paga à vista. Você consegue. Uhum. Insumo você compra. Agora, mão de obra especializada ou mão de obra para você desenvolver, porque agora a gente já está investindo em outra fonte de mão de obra. Porque até então a gente começa a procurar funcionário e o cara, tipo, você marca 20 entrevistas no dia, aparecem 5 pessoas. Aí dali você tem que tirar um, aí você tira, aí a pessoa fala, tá bom, eu volto amanhã. No outro Não dia volta. a pessoa fala, consegui um emprego aqui perto de casa, não sei o quê. Então é muito difícil. Então Uhum. a gente sofre muito com Uhum. isso, mão de obra. Uhum. Tanto que hoje a gente tem investido muito em estagiário para Vai desenvolver lá.
E a gente conseguiu, Eu inclusive... gosto muito dessa tática. A gente conseguiu, inclusive, uma parceria muito grande, é bacana para quem estiver aqui ouvindo, que a Fundação Praia do Canto é uma fundação de assistência a crianças que estão em risco social. Uhum. Eu não sei se você já ouviu falar, a Já ouvi gente falar. inclusive ajuda, eu faço um jantar. Aqui a gente tem parceria com o Instituto Ponte. Então, Ah, gosto demais. Divulga bastante Gosto trabalho dele. demais do projeto, Da Bartira, né? Da isso. Bartira, ela é maravilhosa. A gente tem um livro junto, né? É mesmo? É. Legal. Que assim, das mulheres do Espírito Santo. Não, né? eu já vi esse livro, então, já ela vi. tá nesse Muito livro. bom. E então, essa fundação, ela é lá em São Pedro. E ela cuida de 240 crianças e tem mais 600 na fila Uhum. para entrar. Legal. A gente atende no contraturno escolar deles. Entendi. Então, quem estuda... Já colocando eles no mercado. Na verdade, é para tirar do risco social. Sim, E aí, quem estuda de Muito manhã bom. vai para lá à tarde, quem Muito estuda à bom. tarde vai para lá de manhã. Muito Então, bom. almoça, faz as refeições. Aí lá tem aula de matemática, robótica, esporte, tem tudo. E aí a gente começou a pegar estagiários de lá, meninos de lá, que tem um perfil bacana, começou a colocar. Hoje eu já tenho meninos que eram estagiários e hoje já estão com carteira Massa. assinada, trabalhando. esse mês a gente colocou 8 estagiários. Não. 8? Que massa, cara. Então, Fora dessa conta aí que a gente falou de funcionário. porque- Hoje eu já tenho um funcionário lá que tá comigo que já é pai de família. E é um dos meus braços direitos na cozinha que produz Destaque chocolate. do mês, esse Foi mês. destaque do Irado. mês passado. Isso é bom, né? Dá Então, uma assim, eu acho que talvez pegar essa galera nova, lógico que não é todo Uhum. mundo, mas você vê quem tá querendo crescer pra desenvolver. Porque se você Perfeito. pega essa galera já cheia de vício, infelizmente não dá. E a segunda coisa lá? Vamos ver se o advogado A segunda fala assim. Não fala! coisa que eu acho que é o mais difícil é você encontrar gente mau caráter pra Mas- trabalhar. Mas. Não, peraí. Acho que A você vai frase. ter que cortar. Não vou não. A frase eu só não. É mais difícil encontrar mau caráter? Que é pra mim, que é a coisa mais difícil é você tá. trabalhar com É gente com mau gente caráter. mau caráter. Cara, não, mas assim. Entendeu? eu E então, pra mim, isso assim, isso é Mas sabe como o que você tá que é? dando 10 passos pra frente, a pessoa vem tentar te puxar e aí você recomeça. Isso assim, eu faço análise em 2 pontos disso aí, Flávio Isadora. Eu acho que, infelizmente, pessoas ruins existem em todos os ambientes. Todos os ambientes. E eu acho que o Brasil, ele tem um problema que, óbvio que, enfim, não vou dizer que é endêmico, não vou generalizar que é todo mundo, mas o Brasil, ele tem um treco de demonizar as pessoas que conseguem vencer e os empresários. Então, muitas vezes você tá dentro de um ambiente que você tá ali crescendo e tem uma pessoa que vê aquele crescimento, em vez da pessoa falar assim, peraí, deixa eu ir junto ali, deixa eu ajudar, vai que surge uma oportunidade, inclusive, pra mim. Porra, por que ela tá crescendo? Eu vou começar a empatar, eu vou começar a segurar. Enfim, eu tô te falando isso porque, enfim, como advogado da parte de negócios, cara, o que mais chega lá é, gente, eu tenho um sócio que o cara não quer mais trabalhar, eu tô querendo desenvolver e o cara quer ficar sentado lá brincando, né? Na rede tomando água de coco enquanto eu tô trabalhando e tal. Esse cara tá atrapalhando. Esse cara começou a fazer isso, essa pessoa aquilo. Eu acho que tem muito disso, entendeu? E eu acho que a gente não incentiva o empreendedorismo. Acho que o brasileiro, ele adora criticar quem tá bem, desde que, a não ser que seja o primeiro. O Brasil só serve o número 1. Só serve o número 1. Né? Não sei, eu falo assim muito, inclusive dos esportes que eu acompanho muito. Então eu acho que isso tá muito ligado aos valores que a gente acaba passando pras pessoas de uma forma geral, entendeu? Né? São poucas as pessoas que vão literalmente estar do seu lado e ficar aquela felicidade do seu lado e falar assim, não, peraí, como a Deia, né? A Deia, olha o exemplo dessa menina, né? Que ela pegou e, não, peraí, tem uma oportunidade aqui, pedi conta, fui, olha onde ela tá hoje. Exatamente. Né? E você fala como se fosse uma filha, né, hoje e tal. Então, assim, acho que tá muito ligado a isso. Tentada por pessoas Tenho certeza. pra sair de lá e Tenho sempre, certeza. né, Tenho leal certeza, ali a tenho gente, certeza. trabalha com a gente. Então, acho que isso, assim, isso é uma crítica, acho que natural, assim, que infelizmente tem em todo lugar. É. E eu espero que as pessoas que estejam ouvindo aqui vejam, né, na verdade, o inverso, né? Como que bons empreendedores e crescimento de negócio acabam, na verdade, dando oportunidades pra você ter novos negócios. Pô, bacana. Show. Vamos lá, segunda parte aqui, até porque eu prometi que a gente acabava dentro de um determinado horário, relembrando Tomasi. Não sei se sabiam, Tomasi é um dos 10 maiores do país hoje. Sério? Um dos 10 maiores parques de análise clínica. Eu só faço lá. Eu também. Mas, pô, assim, não dá pra comparar em termos de atendimento, de velocidade, de tudo. Não, eu só vou lá. É muito bom. Não tem fila, não tem nada. Eu sempre falo. Eu vou andar pra Praia do Canto. urgência, sai na hora, aí sai no dia. Eu também vou andar pra Eu dá pra- Pô, ali é muito bom, tem estacionamento fácil. É, isso tal. aí. Tem uma senhora lá, Esté. Ela é mó boa. Ela tirou. Bruno fala que eu sou o maior cliente dele, né? Que eu tô sempre fazendo exame, assim. Eu gosto de
ver se tá tudo certo e tal. Aquele negócio do cuidado que a gente tava falando também. Aí Bruno fala que eu sou um dos maiores clientes dele. Aí toda vez que eu vou lá, eu tiro foto. Ó, Bruno, tô aqui. Bom, vamos lá. Começar com Flávia, depois Isadora, papum, tá? Indicação de um livro. Indicação de um livro. De um livro. O que eu tô lendo agora, Pode ser. que é o do... Caraca, eu sou péssima pra Não tem nome. problema não. Do Jorge Paulo Lema. Do Beto Sucupira. O Sorte Grande? O... Não, Sorte Grande é. é o... Como é que é o nome, Isa? Não vi seu livro. Nossa, foi o Rogério que me deu. Uai. É, o dos 3. Então. É ele, né? Uai, não é só... Peraí, então acho que até eu falei aqui agora. Felipe, vai, busca aí. Não é possível. Eu errei o nome do livro É a também? história dos 3. É, uai. Ah, então é isso. Não, mas peraí, será que eu errei? Vai lá, Filipão, busca aí ao vivo. Não é possível. Aí eu vou Gente, passar ó, eu não sei. vergonha. Nome de filme, nome de livro, nome de música. Péssimo. Qual é o nome Peraí, do livro já me pegou Jorge logo. Paulo? Porra, famosaço esse Tá maravilhoso. na esse cabeceira livro. da minha cama, leio todo dia um pouquinho. Não é Sorte Grande, não é possível. Desse mole aqui. E tem um que eu gosto. Sonho grande, sonho grande. Ah, não corta, tá? Eu tenho que passar vergonha junto também. Isso. Sonho grande. E tem um que eu gosto muito, que é O Paladar Não Retrocede, Não de conheço, Carlos não. Ferreirinha. Cara bom pra caramba. Fala sobre o mercado de luxo. Legal. E fala assim, né? Tipo, depois que você come Claíde, você vai querer comer um outro. Eu achei que eu ia falar o nome. eu tava Aí eu falei assim, ai, não meu fala não, não fala não. Não, Não, eu entendi. Você fala o outro, o nome do outro. Eu falo assim, não, não fala olha não. só, meus Eu entendi, funcionários entendi. que antes não conheciam Chocolateria Brasil. Agora não querem mais. Hoje eles vão na padaria, eles não conseguem comprar aqueles Cê faz um chocolatinhos colete que ficam moça, no Você caixa. vai querer com Entendeu? o outro lá, não, tá Eles claro. falam assim, eu não consigo mais comer um outro chocolate, Aham, chefe. aham. Eles falam isso comigo. Não, né? mas Então, isso é verdade. o paladar não retrocede. Inclusive- Depois que você entra num carro importado, você senta, você fala, você vai querer dirigir um outro carro? Não vai. Lá, assim, querendo ou não, a Joyce manda as caixas pra gente. Ah, E, nisso porra, eu não conheço. o melhor casadinho pra mim. Pra mim, assim, não tem casadinho, não. De goiaba. É casadinho. Casadinho. Porra, eu tô falando tudo aqui agora. Que isso, tá? O casadinho. Eu tô lá de manhã comendo um casadinho e fui pra uma reunião no escritório. E aí eu falei, opa, tá o casadinho daqui. Peguei. Na hora que eu mastiguei, eu falei assim, pô, pera aí. Isso aqui não é da Clydes. Eu chamei a gestora aqui. Isso aqui é da Clydes? Não, não é da Clydes. Eu falei, pô, gente, não tem como. Não dá pra Não dá. comparar. Pois é. É legal, legal, legal. Paladar Muito não bom, retrocede. É muito bom esse livro. muito bom, tá, boa. Isadora. Arriscando a própria pele. Muito bom, Nassim Taleb. Maravilhoso, maravilhoso. Filme. Filme, Nossa. Nossa, Eu durmo em todos, tô até pensando aqui. cara, filme... Eu tô agora, neste momento, eu estou assistindo House of Cards, que é uma série. Não, mas série é próxima, já indicou a série, mas é filme. Pula. Pulo. Deixa a Isadora vai. falar que Até eu vou... O que o Luiz mais reclama de mim, que a gente briga, é que eu não assisto um filme inteiro. Ela, mas isso é o mal dorme de todo nos primeiros casal. 5 minutos. É, Letícia Não, mas também. ela a vida 5. inteira foi assim. Não consigo Não ver. tem nenhum filme, tá? É, Pequena Sereia, pô. Pequena Sereia é um filme. Não, aquele Top Gun. Ah, bom pra Lado, caramba, né? Do Tom Cruise, esse, muito bom. Lembra de algum filme? Não. Não? Então tá bom. É o filme do momento. Tem que ser muito Ah. bom pra aprender meu É. sono. Uma série, então. House of Cards. Tô assistindo House of Bom Cards. pra Cara, cacete. que loucura aquele É negócio, muito né? bom. É muito bom. É maravilhoso. Um dos melhores. Eu gostei também, sabe de qual? Hum. Ozark. Boa, mas é muito boa, Ozark. Muito boa, né? Pouca gente vê, mas é muito boa. Muito boa, muito boa. Já assistiu toda? Toda. Aquele finalzinho lá do moleque, hein? Pô, Será muita que ele loucura. volta? Prison Break. Muito boa. Também assisti já. Eu adoro série. Bom, um desenho de infância. Nossa, eu sei, acho que eu até sei qual que a Isadora vai falar. Spirit. Ah, mas é filme. De Ah, mas Tá, é um desenho. tá, um mas desenho. Isso eu. Mas eu adorava assistir She-Ra. She-Ra. Nossa. She-Ra. She-Ra. Era He-Man e She-Ra. É. Isso aí, legal. Nossa, antes de ir pra escola. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Eu amava. Mas é muito bom Tom e Jerry. É um dos mais indicados aqui. Tom É, e Jerry e sério? Eu Pica-Pau. amava. E não fala nada. Tom Aí e eu- Jerry e Pica-Pau. São os mais Eu indicados. amava Tom é. e Jerry. Brincadeira de infância. Nossa, a amarelinha. Amarelinha. Legal. Queimada. Queimada. Estilo musical. Eu gosto muito de ouvir música MPB Uhum. e música gospel. Adoro. Eu só escuto louvor, basicamente. Uma banda ou artista? Ó, Você tá com sorte, porque você tá Banda- tendo tempo pra pensar. hein? é, pô, a gente podia, né? A gente inverte aqui Trocar. agora. Depois do É, próximo a gente inverte. Eu vai. gosto muito do Hillsong.
Quem? Hillsong, Não conheço. que é músicas de louvor. Eu sou apaixonada por eles. Tá, não conheço. Depois você coloca, vou te mandar. É o pra seu você também? ouvir. Morada. Mora. Também é de louvor? É. Tá. Inverter agora você. Ai, Um valor, princípio. Honestidade. honestidade sempre. Boa. Um herói da ficção. Um herói, heroína da ficção. Caraca. Deixa eu pensar. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Pô, não vai dar pra eu ficar copiando você. Ah, mas Você antes podia era, fazer antes era. A minha fantasia de carnaval, minha mãe Mulher fazia. Maravilha. Ai, mesmo, tem uma Não tem foto. problema não. Não tem problema não. Um herói, heroína da vida real. Minha mãe. Então, E aí? meu pai. Legal. Vamos lá agora, hein? Melhor sorvete. Da chocolateria? Nero. Nero. Tem que comer esse aí. Melhor sorvete. Pistache com grana padano. Esse é bom. Se não conhece. Não. De Dubai também. Novidade. Eu sou enjoado, porque é o seguinte. Quando eu como um negócio, eu gosto. Eu entendeu? Então assim, mas eu tenho que ir com você. Pede também o chocolate de Dubai, que você vai Tá. ficar doido. Ó, não reclame porque eu tenho dificuldade de diferenciar um ou outro, então botei os dois juntos aqui, tá? Não, vai, eu sei que é diferente, então com vocês eu posso fazer. Melhor bolo. Morango. Morango. Nero. Nero. Melhor torta. É porque pra gente é Então. Mas tem gente que eu falo que bolo e torta é a mesma coisa, só falta me É porque bater. tem gente que considera que bolo não tem recheio e torta tem é que ser- recheado. Então vocês são do Mas meu é porque tipo. lá a gente, porque Então lá a faz o gente seguinte. não faz. Lucas Mendonça. Você e Tianinha, a mãe dele, que estão me ouvindo aqui agora. A melhor casa de doces do Brasil tá dizendo que bolo e torta é a mesma coisa. Fica quieto agora vocês dois aí, tá? Tomou, né, Lucas? Tomou. Boa. Então tá. O melhor doce. Tirando, né, bolo e torta e sorvete. Um brigadeiro, o meu preferido é o argentino, apesar desse nome. Aham. Né, mano? Mas é porque é Doce de leite com argentino com salgado. caramelo salgado. Muito bom. O E meu você? melhor é o Nero. 70% cacau. Rapaz, eu tenho que comer esse Nero aí, porque muito bom. vocês falaram um monte de coisinha de tudo aí de Nero. Muito boa. E minhas duas últimas aqui agora. Um medo. Eu tenho muitos medos. Mas eu acho que perder quem eu amo, assim. Quando tiver filho, você vai ver o que é medo de perder quem você ama. Eu vou falar assim. Avião também tenho muito Avião, medo. eu não gosto também não, tá? Eu viajo lá, eu Pânico entro. de avião. Não gosto. Pânico eu não tenho não, não gosto. Pânico. Nunca vi, Isadora. Amanhã eu vou andar de avião, já entrei naquele site Turbuli 3 vezes pra ver como vai estar a turbulência. Eu entro, Mentira que tem um negócio desse. Tem. Mano. mas só aparece um dia antes. Eu não quero Não. nem ver, né? Quero Eu ver já não, vou quero ver não, preparada. quero ver Não, eu tenho pavor. Porque se for ter, aí eu vou me cagar todo antes, entendeu? Eu já vou. É melhor sabendo. lá e tal. E aí, Olha. um medo. Sim, tem esse medo de perder quem a gente ama, né? Depois que a gente é pai, é mãe, então aí fica assim. Mas eu tenho medo danado de ter Alzheimer. Cara, eu tenho. Tipo assim, Mas, se você perguntar pra mim assim, eu quero ficar velha até eu poder me cuidar sozinha. Depois você ficar em cima de uma cama inválida, Isso é precisando bizarro de mesmo. alguém pra Eu poder concordo cuidar com de você, você. Aí eu tenho assim, pra você ficar dando trabalho pros outros, isso aí pra mim é o meu maior medo hoje. Porque você tem filhos, você não quer que dá esse trabalho pros seus filhos. Não, e E você imagina você ficar com problema mental. Perde o prazer Você de não vida, tem mais. tudo Esse é meu maior medo. isso. Justo. Última, uma ambição. Ser a maior chocolateria do Brasil. Retado! Cara, eu vou falar pra você que a ambição minha hoje, Chocolateria Brasil, é a gente ter pelo menos uma chocolateria em cada estado bacana, né? Assim, que às vezes tem estado que sem desmerecer nenhum, tá? Não, tá claro, tá claro. Mas assim, estado bacana. E abrir muitos pontos de venda com a história dos picolés e dos gelatos. Isso aí é muito Meninas, ponto de venda. Só a gente falta espaço. acabou... Não, espaço já arruma. A gente acabou, mas tem uns presentinhos aqui pra vocês. Espera aí. Nossa, que- Vamos lá. Depois desse Vibes, que eu já tô aqui, ó, alimentadíssima. Muito Vitória bom. não veio, mas ela vai ganhar, hein? Que chique. Tem uma canequinha do Digaí pra vocês tomarem, tá? Obrigada. Igualzinha a essa aí, tomar um Muito café bom, lá. muito pra bom, dar essa obrigada. memória. Vou deixar aqui. Obrigada. Tem essa primeiro. O que mais que tem aqui?
Tem. É dessa mesmo. uma camiseta pra cada um de vocês praticar um esporte na academia, dar uma corrida, dar uma legal. caminhada aqui, uma camisetinha. A Obrigada. galera gosta de falar que é, como é? Estado Dry mínimo fit, ideias tá? máximas. É Você isso gosta, aí. Tá? Legal. Dá lá pra Vitória essa aqui também, um presente pra ela. Obrigada. Adorei. Obrigada. Vocês têm... Gente, muito patrocinador. Muitos presentes. Vocês têm... Ai, Oh, a amo sacolinha da essa. Claídes aqui. Joyce, ó. Cara, a Vitória tá se dando muito bem nesse aqui. Se eu abrir esse Muito. precedente... Mas, galera, é porque ela ia vir como também convidada, ela ia falar, entendeu? Então não fiquem... Trabalhou a noite inteira, tá? Isso, eles estão aqui. Ah, isso aqui é um muito super bom. kit da Claídes aí. Nossa, Claíde. Nossa. Se tiver o meu de parmesão aqui dentro. Será? Ai, Joyce, pelo qualquer amor de um Deus, se não tiver, a gente manda, hein? Se não tiver, a É gente bom manda. demais. Bom demais. Amei. E... Tem mais? Meu Deus. Gente, aqui pode vir uma vez por mês aqui Pode gravar? pode. Eu tô gostando Tem um desse aqui negócio. que pra mim é o mais legal. É, lógico, né? Os outros não deixam de ser legais, mas esse pra mim é o mais legal porque eu acho que ele é um pouco de eternizar o que... A presença de vocês aqui no nosso podcast. Então, esse é seu. Que Esse aqui é seu. Obrigada. Esse aqui depois vocês levam pra Vitória. lindo! Essa Gente, eu amei. É da Kerstin com Obrigada. amarela, que é lá da loja Friends. Eu vou pedir pra Gente, vocês lerem amei. o que tá aí na base, né? Deixa eu... Não posso- É igual o Ai, nosso? que Não, situação. É diferente. Deu certo. Tem meu nome, né? Isadora Martins. E o futuro do chocolate capixaba e brasileiro. Aí, Que viu? lindo! ó. Flávia Gama conquistou nossos corações com o melhor do chocolate. Boa. Ai, que lindo. Vou ler o Davi pra todo mundo Tá aqui, ver, então, né? Tá aqui. Aí eu botei igual da Isadora. Então pronto. Coloquei aí. Aqui, ó. Vitória Martins, Adorei. o futuro do chocolate capixaba e brasileiro. Amei. Pois é. Muito obrigada. Ai, Marcela, a gente amou também. Foi legal, né? Obrigada. Dava pra conversar aqui mais umas 3 horas. Dava Foi mesmo. muito legal. Obrigada mesmo pelo convite. A gente ficou muito feliz. Obrigada. Agora convida essa galera toda, né? Pra ir lá certeza. na loja nova de Santa Lúcia. Eu tô precisando Tem lá espaço almoçar. Pra festa. Nossa, tem um arroz de polvo lá Eu tô que é precisando ir lá almoçar. delicioso. Você tem que ir. Lucas e Gustavo falam direto, eu preciso ir lá almoçar. Muito bom. Bom, meninas, muito obrigado. O episódio Obrigada foi a você. incrível. É isso, Obrigada, foi parabéns uma pelo honra. sucesso, tá? Galera, diga aí. É isso, a gente acabou a primeira fase, tá? De 2025, mas a gente volta em breve. É isso. Valeu, galera. Um abraço. Fui.